Olá! Boas-vindas a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, o material que a gente tem em mãos é bem específico, viu? Mas olha, fundamental para quem está na batalha dos concursos públicos, principalmente aqueles focados na esfera municipal, né? Vamos analisar juntos os artigos 130 a 138 do Código Tributário de Caxias do Sul. Exato. É um tema quente para quem mira esses concursos. A nossa fonte é o próprio texto da lei municipal. E a missão? Bom, descomplicar a tal da contribuição de melhoria. Esse tributo sempre gera umas dúvidas, né? Mas entender ele é decisivo nas provas. É um daqueles pontos que o examinador adora, explorar as pegadinhas. Com certeza. As nuances fazem toda a diferença. Ok, então vamos mergulhar nisso. A contribuição de melhoria, assim, pode parecer um bicho de sete cabeças, né? À primeira vista. Mas se a gente entende a lógica por trás dela, como o Caxias do Sul a define, isso pode ser um diferencial importante. Vamos seguir o caminho dessa contribuição, o que faz ela nascer, quem paga, como calcula o valor, todo o procedimento. Prontos para começar? O que exatamente dispara a cobrança? Qual é o fato gerador da contribuição de melhoria lá em Caxias? Então, o ponto de partida, está lá no artigo 130, é a valorização dos imóveis. Mas atenção, não é qualquer valorização, tá? Tem que ser uma valorização que acontece por causa de uma obra pública feita pelo município. Esse é o gatilho. Obra pública municipal que gera valorização imobiliária. Só que, e isso é essencial, tem uma trava. Uma trava? Como assim? É o valor total que o município pode cobrar, somando todos os proprietários beneficiados, não pode de jeito nenhum ser maior que o custo total que a própria prefeitura teve com aquela obra. Isso é um limite crucial, né? O artigo também reforça a hierarquia das leis, o que é sempre bom lembrar. Primeiro a Constituição, depois o Código Tributário Nacional, leis complementares federais, aí sim o Código Municipal. Entendido. Obra pública municipal que valoriza o imóvel. E com esse limite do custo total. Mas a gente sabe que banca de concurso adora detalhe. O código especifica quais tipos de obras públicas podem gerar essa cobrança? Imagino que não seja, sei lá, qualquer pintura de meio fio, certo? Não. Exatamente. O artigo 131 entra nesse detalhe e a lista olha, bem abrangente. Mostra o alcance que essa contribuição pode ter. Assim, em vez de listar cada item, que ficaria cansativo, vamos pensar nas categorias, tá? Tem obras de infraestrutura viária básica. Abrir rua, alargar, pavimentar praça, rua. Até arborização entra. O básico do dia a dia, né? Isso. Aí tem projetos maiores de mobilidade. Construir ponte, túnel, viaduto, sistema de trânsito rápido. Entram também obras essenciais de saneamento e serviços. Água, esgoto, rede elétrica, telefonia. E vai além, viu? Proteção contra seca, inundação, construção de estrada, aeródromo, até aterro e projeto de embelezamento, tipo parque. Nossa, é muita coisa mesmo. Cobre desde o básico até grandes projetos de infraestrutura e melhoria urbana. Então, o ponto central para quem está estudando não é decorar a lista inteira, vírgula por vírgula. Não, de forma alguma. Mas sim entender a lógica. São intervenções públicas que normalmente agregam valor aos imóveis ali perto. Perfeito. A lógica é essa. Valorização imobiliária como consequência direta da ação do município. A lista serve para exemplificar, para dar segurança jurídica, né? Mas o conceito-chave é o benefício no patrimônio gerado pela obra. Certo. Agora que a gente sabe o que dispara a cobrança, a pergunta lógica é: quem paga essa conta? Quem é o responsável pela contribuição de melhoria? É o dono do imóvel? O inquilino? O artigo 132 define isso claramente. É o sujeito passivo, né? Quem tem obrigação de pagar. A responsabilidade é do proprietário do imóvel que foi beneficiado, mas não só ele. Ah, tem mais gente. Tem o titular do domínio útil, aquela figura de enfiteus e teneno de marinha, sabe? Ou o possuidor a qualquer título. Quer dizer, quem tem a posse de fato, mesmo sem ser o dono no papel. E um detalhe crucial para a vida e para a prova. Essa obrigação gruda no imóvel. Se o imóvel for vendido depois da obra,
Quem comprou leva junto a dívida da contribuição de melhoria. Ah, a famosa obrigação próprio terreno. Isso cai bastante. E o artigo fala de alguma isenção? Tem algum caso em que o proprietário, mesmo beneficiado, não precise pagar? Fala assim. O parágrafo único do 132 traz uma isenção bem específica. Estão isentas entidades de assistência social, orfanatos, abrigos, desde que reconhecidas de utilidade pública por lei municipal, claro. E também escolas públicas. Mas, atenção total aqui, que isso é pegadinha clássica. Essa isenção que ele menciona vale só para a contribuição que vem de obras de calçamento feitas por iniciativa do município. Bem específico mesmo. Muito. Não é uma isenção geral para qualquer obra, não. É só para o calçamento nessas condições. Detalhe anotado. Calçamento feito pelo município para essas entidades específicas. Ok. Então já sabemos o que gera e quem paga. Agora, a parte que talvez gere mais dúvida. Como se define o valor que cada um vai pagar? Aqui a coisa pode ficar complexa, imagino. Essa divisão do custo... Aqui entram os artigos 133 e 134. O 133 estabelece a regra geral. O cálculo, o rateio, seguem as normas de cima, né? Constituição, CTN e as regras do próprio Código Municipal. A ideia central é pegar o custo total da obra ou a parte desse custo que o município decidiu cobrar, lembrando sempre do limite. Que não pode passar o custo total. Isso. E aí dividir esse valor entre todos os imóveis que foram de fato beneficiados pela valorização. E como se mede esse benefício? Ou como se faz a divisão na prática? O código dá alguma pista mais concreta. Olha, o código aqui não detalha a fórmula exata de rateio. Só diz que será rateado. Na prática, os municípios costumam usar critérios variados, tipo área do imóvel, a testada, que é a frente para a rua beneficiada, às vezes um fator de valorização presumido. O parágrafo 1º do 133 reforça a hierarquia, né? Diz que a lei federal supre omissão ou conflito. E o parágrafo 2º traz uma regra prática interessante. Se o mesmo dono tiver vários terrenos, um do lado do outro, contíguos, mesmo com matrículas diferentes no cartório, para contribuição de melhoria é como se fosse uma propriedade só. Ah, isso é bom saber. Evita que alguém tente fracionar para pagar menos, né? Exatamente, faz sentido agrupar. Mas voltando ao custo da obra, que é o limite máximo da cobrança. Isso, o que entra nessa conta. Porque custo da obra pode ser muita coisa, né? O artigo 3 e 4 detalha isso, certo? Esse ponto parece crucial para entender o tamanho da conta que pode chegar. Crucial mesmo. E o 134 é bem detalhista sobre o que compõe esse custo para fins da contribuição de melhoria. Entra despesa com estudo, projeto, fiscalização da obra, se precisar desapropriar alguém. Desapropriação também. Também. Custos administrativos diretos da prefeitura ligados àquela obra, o gasto com a execução em si e, ponto importante, os custos financeiros, tipo juros de empréstimo que o município pegou para financiar a obra, outras despesas financeiras. Além disso, o artigo usa uma expressão bem ampla. Todos os investimentos necessários para que os benefícios da obra alcancem integralmente os imóveis. Todos os investimentos necessários. Isso parece dar uma margem bem grande para o município incluir várias despesas, não? Isso não pode gerar discussão sobre o valor final? Sem dúvida. Essa amplitude na definição do custo é um ponto que, sim, frequentemente gera debate. Pode ser alvo de impugnação pelos contribuintes, permite ao município incluir muita coisa, mas exige transparência na hora de mostrar essas contas, né? É um equilíbrio delicado. Para quem estuda, é vital entender. O custo não é só o tijolo e cimento. É toda essa estrutura de gastos em volta. Entendido. Realmente muita coisa entra nessa conta. Agora, antes dessa conta chegar no bolso do contribuinte, tem um procedimento formal que o município precisa seguir, né? Não é só fazer a obra e mandar o boleto. Como funciona essa etapa prévia ao lançamento? Correto. Os artigos 135 e 136 tratam dessa fase, que é fundamental para garantir publicidade e o direito de defesa ao contraditório. O 135 exige que, antes de lançar o tributo, o município publique um edital. E não é um edital qualquer, não. Ele tem que ter informações essenciais, a descrição detalhada do projeto da obra, o tal do memorial descritivo,
o orçamento do custo total, a definição da parte desse custo que vai ser rateada e como vai ser esse rateio, o plano, e, muito importante, a lista dos imóveis que a prefeitura considera beneficiados e que, portanto, vão pagar. Certo. E o contribuinte que está nessa lista ou que acha que o custo está inflado ou que o rateio está injusto, o que ele pode fazer? Então, depois que publicam esse edital, abre um prazo. O código diz, no mínimo, 30 dias. Nesse prazo, qualquer interessado, especialmente os donos dos imóveis listados, pode apresentar uma impugnação. Impugnação, contestar formalmente, né? Isso, contestar qualquer coisa do edital. Porque meu imóvel está na lista, esse custo dá certo, esse rateio faz sentido, a área beneficiada é essa mesmo, e por aí vai. O artigo 136 detalha como fazer. Um requerimento formal para a autoridade explicando os motivos da discordância. E quem tem que provar que o edital está certo ou errado nessa fase? A prefeitura ou o contribuinte? Aqui está um ponto nevrálgico, que está no parágrafo único do 136. O ônus da prova é do contribuinte. Quer dizer, é o cidadão que discorda quem tem a responsabilidade de apresentar as provas que mostrem o erro no edital, seja no custo, no rateio, na lista. Entendo. Isso pode ser difícil na prática, né? Contestar números da administração. Pode ser um desafio considerável, sim, especialmente para contestar custos ou cálculos técnicos. Mas é a regra do jogo ali. Ok, ponto importante para a defesa do contribuinte. Saber que precisa fundamentar e provar a contestação. Então, tivemos a obra, a definição do custo, o edital, o prazo para impugnação. Superada essa fase quando finalmente acontece o lançamento, quando a prefeitura pode dizer, agora você me deve X reais. O lançamento mesmo, o ato de formalizar a cobrança, conforme o artigo 137, acontece depois da execução da obra. Pode ser depois da conclusão total ou mesmo depois de concluir só uma parte, uma execução parcial. Não precisa esperar tudo ficar pronto. Não necessariamente. Desde que essa parte pronta já seja suficiente para gerar o benefício, a valorização dos imóveis, já pode lançar. Não precisa esperar terminar uma obra gigantesca que leva anos, se as etapas já vão gerando valor. O artigo também diz que as regras do IPTU podem ser usadas junto no que couber. Provavelmente para notificação, prazos de pagamento, essas coisas. E tem a possibilidade de ir cobrando aos poucos, conforme a obra avança, tipo em etapas? Tem sim. O parágrafo único do 137 dá essa flexibilidade para o executivo. Se a obra for entregue em etapas ou trechos, a prefeitura pode optar por lançar e cobrar a contribuição proporcionalmente ao custo daquela parte já concluída e que já está beneficiando os imóveis. Faz sentido, especialmente em projetos mais longos. Permite um fluxo de caixa para a prefeitura também, né? Exato. Alinha melhor a receita ao andamento da obra. E, finalmente, a última etapa, a arrecadação. Uma vez que lançou a contribuição, como o pagamento é feito? Tem regra de parcelamento? Vencimento único? O artigo 138, que fecha essa parte, é bem direto e dá bastante flexibilidade para o município. Ele basicamente diz que cabe ao Poder Executivo fixar os prazos e as condições de arrecadação que forem necessárias para cada caso. Então não tem uma regra fixa no código. Não, número de parcelas, datas de vencimento, forma de pagamento, isso pode variar e provavelmente vai variar de uma obra para outra. Depende do projeto, do valor, da decisão administrativa ali na hora. Ok, então a forma de pagar a contribuição pela pavimentação de uma rua pode ser diferente da forma de pagar pela construção de uma ponte, por exemplo. Exatamente. Essa flexibilidade permite, teoricamente, adaptar a cobrança à realidade de cada obra. E, quem sabe, até a capacidade de pagamento dos afetados, embora o código não fale disso explicitamente aqui. Perfeito. Então, fechando o ciclo, vamos recapitular os pontos-chave. Essencial para quem está focado no concurso. Contribuição de melhoria em Caxias do Sul. Primeiro, nasce da valorização do imóvel por causa de obra pública municipal. Artigo 130 e o 131 tem a lista exemplificativa das obras. Isso. Segundo, quem paga é o proprietário titular do domínio útil ou possuidor. E a dívida acompanha o imóvel, isso está no 132. Certo. Terceiro, o valor total cobrado de todo mundo não passa o custo da obra para a prefeitura. E esse custo inclui um monte de coisa, como vimos no 134.
O valor de cada um vem do rateio desse custo, artigo 133. Exato. O rateio entre os beneficiários. Quarto, antes de cobrar, tem que ter edital com todos os detalhes e prazo mínimo de 30 dias para impugnar. E quem contesta tem que provar o erro. Artigos 135 e 136. Fundamental esse procedimento prévio. Quinto, o lançamento acontece depois da obra pronta total ou parcialmente, desde que já gere benefício. Artigo 137. Ok. E sexto, as condições de pagamento, como prazo e parcela, são definidas pelo Executivo para cada caso. Artigo 138. Acho que cobrimos os pontos principais, né? Cobrimos sim. A estrutura legal busca claramente ligar o custo da melhoria urbana ao benefício que ela gera para alguns proprietários. É a aplicação do princípio do beneficiário, né, para financiar obras públicas. E como um pensamento final, algo para a gente refletir além da decoreba para a prova. Essa estrutura toda, especialmente o procedimento do edital da impugnação lá no 135... A parte da transparência e defesa. Isso. É uma tentativa de equilibrar a necessidade de dinheiro para a obra com a justiça fiscal, com a transparência. Mas será que na prática, esse mecanismo, ainda mais com o ônus da prova sendo do contribuinte lá no 136, será que ele é suficiente para garantir que a cobrança seja sempre justa, sempre proporcional ao benefício real? Pensar sobre a efetividade desses controles, dessas garantias, é ir um passo além do texto da lei. É entender os desafios da tributação municipal na vida real. Excelente ponto para reflexão. Como esses mecanismos legais se traduzem, ou não, em justiça fiscal no dia a dia. Fica a provocação. Esperamos que esta análise detalhada dos artigos 130 a 138 do Código Tributário de Caxias do Sul seja uma ferramenta útil aí na sua preparação. Foquem na lógica por trás de cada etapa, nos detalhes sobre quem paga, como se calcula e no procedimento. São esses pontos que podem decidir uma questão na prova. Boa sorte nos estudos e até a nossa próxima conversa.